Todo mundo que assistiu o Rei Leão sabe que Scar é um vilão de primeira linha. Ele é o tipo de líder que a gente ama odiar. Manipulador, traiçoeiro, incrivelmente carismático. Mas o que acontece quando esse leão invejoso finalmente sobe ao trono? Spoiler, não é nada bom para a Pedra do Reino. Vamos explorar como o reinado de Scar é um exemplo clássico do impacto de líderes autoritários que, ao invés de construir, destroem seus próprios territórios. E para isso, vamos puxar alguns paralelos históricos, porque convenhamos, Scar tem uns concorrentes bem reais no quesito autossabotagem ditatorial. Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Vamos combinar. Scar é basicamente um ditador. Ele sobe ao poder com um golpe clássico, manipulando os menos favorecidos e se livrando de seu maior rival. Parece familiar, né? Muitos líderes autoritários seguiram exatamente esse roteiro, só que sem o charme teatral do Jeremy Irons. Depois que ele assume o trono, a Pedra do Reino vira um lugar sombrio e decadente. Ele esgota os recursos naturais, aliena os súditos e transforma um reino próspero em uma terra desolada. Agora, quem mais na história pegou algo que estava funcionando e destruiu tudo por pura ganância e incompetência? Vamos ver alguns exemplos. Nero e o incêndio de Roma. Scar pode ter deixado a savana em ruínas, mas Nero literalmente viu Roma queimar. Esse imperador romano que adorava músicas e teatro é acusado de ter incendiado sua própria capital enquanto, dizem, tocava lira. Assim como Scar, Nero governou com descaso e egoísmo, colocando seus interesses pessoais acima do bem-estar do povo. Quando Roma estava à beira do colapso, ele não se preocupou em salvar o império. Ele estava ocupado demais com seu próprio show. Hitler e o Terceiro Reich em ruínas. Se Scar é o rei das hienas, Hitler era o rei que prometia uma Alemanha gloriosa e entregou em vez disso destruição total. Assim como Scar, ele manipulou as massas com discursos magnéticos e soube usar um grupo marginalizado, no caso de Scar, as hienas, e no caso de Hitler, o ressentimento de uma população empobrecida pós-Primeira Guerra, para ascender ao poder. Mas o resultado? Devastação para todos os lados. Amin e a ruína de Uganda. Agora vamos para a África Real. Idi Amin, um dos ditadores mais brutais da história, tomou o controle de Uganda na década de 1970. Ele prometeu prosperidade e liberdade, mas entregou opressão, genocídio e colapso econômico. Assim como Scar, Amin governava com base no medo e favoreceu aliados que não estavam nem aí para o bem-estar do povo. Uganda, sob o seu comando, foi de um país promissor a um estado falido. Exatamente o que Scar fez com a savana. Scar e seus pares históricos têm uma característica em comum. Eles colocam suas ambições pessoais acima do bem coletivo. É uma falha clássica de líderes autoritários. Quando Scar entrega o controle do reino às hienas, ele não está pensando no equilíbrio ecológico ou no bem-estar da Pedra do Reino. Ele só quer manter o poder e se sentir o superior. Isso reflete o conceito filosófico do eu primeiro, onde o líder acredita que o mundo gira em torno de seus desejos. Essa abordagem egoísta é sempre um tiro no pé. Platão, por exemplo, já dizia que um bom governante deve ser guiado pela sabedoria e pelo bem comum, tudo que Scar e sua gangue ignoraram com gosto. Na história e na ficção, regimes autoritários como o de Scar acabam colapsando. Scar foi derrotado porque, no fim, ninguém realmente acreditava nele. Ele manipulou as hienas, mas nunca conquistou sua lealdade verdadeira. Quando tudo desmoronou, as hienas se voltaram contra ele. Uma lição clássica de que o medo nunca sustenta o poder por muito tempo. E é aqui que entra Simba, nosso herói democrático. Ele representa o retorno da liderança responsável, que busca reconstruir o que foi destruído. Simba entende algo que Scar e muitos ditadores reais não conseguem. O poder não é sobre controle, mas sobre servir e preservar. O reinado de Scar é mais do que uma tragédia animada. É um lembrete eterno de que liderança irresponsável leva à ruína, seja na savana ou no mundo real. O poder usado para satisfazer interesses egoístas destrói reinos, países e ecossistemas inteiros. Então, da próxima vez que assistir o Rei Leão, lembre-se, Scar não é só um vilão. Ele é a personificação de como o poder pode corromper e destruir tudo, de impérios a ecossistemas. O Rei Leão 2, O Reino de Simba, pode até ser um filme de animação mais focado nas aventuras dos filhos dos protagonistas do primeiro filme, mas por trás de toda a ação, música e emoção, ele tem algo a mais para dizer. Lançado em 1998, o filme traz uma sequência direta do clássico Rei Leão, com novos personagens e, claro, novas lições. Uma dessas lições trata de algo muito real.
o preconceito. Sim, você leu certo. Apesar de ser um filme de animação sobre leões, Rei Leão 2 trata de questões sociais e culturais de uma maneira muito inteligente, mostrando como o preconceito pode dividir pessoas, ou no caso, leões, e como a aceitação e o diálogo são essenciais para superar esses obstáculos. Mas antes de vermos isso, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. O enredo de Rei Leão 2 gira em torno de Kiara, a filha de Simba e Nala, e Kovu, o jovem leão do clã dos leões exilados liderados por Zira. Desde o início, a história deixa claro que há um conflito histórico entre os dois grupos. Simba, como rei, luta para manter a paz e proteger o reino, enquanto a Zira, uma leoa da antiga guarda de Scar, quer vingança e está disposta a usar o seu filho, Kovu, para conseguir isso. Mas o que realmente faz o filme tão interessante é o relacionamento entre a Kiara e o Kovu. Os dois se conhecem desde pequenos, mas à medida que crescem, se veem divididos por um pré-julgamento que vem de seus respectivos grupos. Kiara, a filha de Simba, vive na Pedra do Reino, cercada de privilégios, enquanto Kovu, que é visto como uma cria de Scar, é tratado com desconfiança e ódio pelo grupo de Simba. Por mais que Kovu tenha o potencial de ser alguém nobre, ele é constantemente rotulado pelas ações de Scar, que é visto como seu pai no filme. Aqui fica a sacada legal do filme, que é o preconceito entre os leões. A trama é uma representação do preconceito que pode existir entre diferentes grupos, seja por raça, classe social, história ou qualquer outra diferença. A Kiara, por ser filha de Simba, é ensinada a desconfiar de Kovu e, por consequência, do grupo dele, simplesmente por serem do outro lado. Enquanto isso, Kovu vive com a pressão de carregar o peso do passado de seu grupo e ser visto como alguém do mal, apenas porque nasceu ali. Mesmo que ele tenha a chance de mudar e provar sua verdadeira natureza, o preconceito enraizado é um obstáculo enorme. Isso fica ainda mais evidente quando Simba, preocupado com a segurança da filha, impede a Kiara de se aproximar de Kovu, simplesmente acreditando que o jovem leão vai levá-la para o lado errado. No entanto, a Kiara, com a sua natureza bondosa e curiosa, não aceita o julgamento de seu pai. Ela decide se aproximar de Kovu e começa a enxergá-lo além da máscara do preconceito. Esse movimento da Kiara é crucial para mostrar que o amor e a amizade não precisam necessariamente ser limitados pelas barreiras criadas pelo ódio e pela desconfiança. Por outro lado, Kovu também sofre com o estigma colocado sobre ele. Durante o filme, ele é pressionado por Zira a seguir os passos de Scar, mas ele aos poucos começa a questionar essa trajetória. Kovu entende que não é necessário ser o vilão que todos esperam que ele seja. Ao longo da história, ele vai se distanciando da visão de vingança e começa a perceber que a verdadeira lealdade não é a sua herança, mas aos seus próprios valores. Ele se apaixona por Kiara, e com isso, ele se vê em um dilema: seguir o legado de sua mãe e de Scar, ou tentar criar uma nova história com a Kiara, baseada no amor e na confiança. O desenvolvimento de Kovu é um exemplo claro de como os indivíduos podem superar as expectativas impostas sobre eles e lutar para serem quem realmente são, independentemente do preconceito que enfrentam. O filme assim nos mostra que a verdadeira identidade de uma pessoa não está nos erros do passado ou naquilo que os outros esperam dela, mas sim em suas escolhas e ações. O ápice do filme acontece quando a Kiara e o Kovu juntos enfrentam os próprios medos e os preconceitos dos outros para conquistar um futuro em paz. Quando Simba finalmente percebe que não pode continuar julgando Kovu pelo passado e começa a lhe dar uma chance, o filme transmite uma poderosa mensagem. A superação do preconceito só é possível quando abrimos a mente para as diferenças e escolhemos o perdão e a compreensão. Um sábio rei um dia me disse: nós somos um. Eu não entendi na época. Agora entendo. Mas eles... Eles? Nós? Olhe para eles. Eles são nós. Que diferença você vê? No final, Kiara e Kovu conseguem unir os seus povos, provando que as divisões criadas por ódio e desconfiança podem ser superadas quando existe a vontade de se unir. A lição final desse filme é clara: o preconceito é uma força destrutiva que pode dividir famílias, amigos e até reinos inteiros. Mas também é possível superar essas barreiras se as pessoas, ou nesse caso os leões, tiverem a coragem de olhar além das aparências, questionar as velhas narrativas e fazer escolhas baseadas no que é certo e não no que foi ensinado.
Esse filme, muitas vezes visto como uma simples continuação, tem uma profundidade impressionante ao tratar de temas como identidade, aceitação e, claro, sobre o preconceito. Ele nos lembra que, apesar das nossas diferenças, todos nós temos o poder de mudar o curso da história. Basta acreditar que um futuro melhor é possível e nos unir. Rei Leão 2 não é apenas uma história de aventuras e músicas emocionantes, mas uma poderosa reflexão sobre como superamos o preconceito e aceitamos uns aos outros, independentemente do passado ou das circunstâncias. E isso, meus amigos, é uma lição que vale a pena para qualquer um, seja no Reino dos Leões ou no nosso próprio mundo. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ative as notificações para receber os próximos vídeos e deixe seu comentário. O que você acha desse filme? Você gosta desse filme? Já tinha percebido essas mensagens dele? E deixe seu comentário, sua opinião e até o próximo vídeo.